jogo do Corinthians. O Corinthians tá jogando com o Juventude aqui, tá apanhando de 1-0. Olha, esse time de Juventude é ruim, viu? Tá certo que o Corinthians tem que focar na Copa do Brasil, tudo, mas se abrir mão do Campeonato Brasileiro, toma cuidado. O Corinthians tem 23 pontos, né? Acho que tem 25, então tá tranquilo. Tem 25, então dá. Mas arrumar um empate aí pelo menos o Corinthians, porque o Corinthians tem sim que focar na Copa do Brasil. Olha lá, acabou o primeiro tempo, tá apanhando de 1-0. Acho que o Corinthians tem que focar sim na Copa do Brasil, mas deixar de... Acontece igual o São Paulo em 2023, cara. São Paulo chegou no Brasileiro 2023 lá, nas últimas rodadas, teve que ganhar algum jogo, porque abriu mão do Campeonato Brasileiro para ganhar a Copa do Brasil. É o que o Corinthians vai fazer esse ano, com o Dorival, né? O Dorival fez isso no São Paulo e vai fazer isso agora de novo. O pessoal da Globo tá falando que o Corinthians não atacou. O Juventude mereceu. Esse time de Juventude é horrível, velho. Nossa, isso é ruim demais. Antes de tomar o segundo, na verdade... Foi não? Tava não, vai dar o gol. O Corinthians tomou 2-0 aqui, vai dar o gol. É, não foi não, vai dar o gol. O Corinthians tomou 2-0 aqui, mano. Vai dar o gol aqui, não tava não. O Corinthians já era, 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians pra cima do Juventude. 2-0 Juventude pra cima do Corinthians, velho. Olha o Carpini aí, rapaz. Bom, o Corinthians abriu o olho aí com o brasileiro, hein? 2-0 Juventude pra cima do Corinthians. 2-0 Juventude. É, não tava impedido não, ó. Ó, tava não. 2-0 Juventude pra cima do Corinthians. E já era, né? O Corinthians perde o jogo em Caxias do Sul. Já tomou 6 aí uma vez. Também o Corinthians tomou 6-1 em Caxias aí. Tá bravo, hein? O Corinthians tá bravo. Vamos ver a decisão que toma lá. Vermelho pra Romero. Expulsou mais um do Corinthians. Expulsou um do Corinthians. Romero. Olha lá, ele apontando o dedo pro juiz. Apontou o dedo pro juiz, rapaz. Apontou o dedo pra lá, rapaz. Apontou o dedo pro juiz, caralho. Olha lá. Olha lá, rapaz. Apontou o dedo pro juiz lá, ó. Olha lá, rapaz. Apontou o dedo pro juiz mesmo, rapaz. Eu não tenho medo. Uma alternativa para compor aqui não foi bem fácil. Ixi, cara. Pior que o Corinthians tá sem Memphis Depay, sem Carrijo. E o Carrijo só ano que vem, né? Ixi. Mateuzinho fazendo gol de falta. Golaço aqui. Mateuzinho fazendo gol de falta. Bateu no meio do gol e o goleirão aceitou, rapaz. O Corinthians diminui. E olha que nem foi tão no canto assim. Foi mais no caminho do meio do gol. Louco. Mateuzinho. Cobrança traiçoeira pra time. Goleirão do Juventude aceitou. Pra quem sabe recolocar o Corinthians no jogo, o torcedor já faz barulho. 2-1 Corinthians. 2-1 Juventude pra cima do Corinthians. Goleirão de Juventude aceitou no meio do gol a bola. Então, acréscimos aí de uma partida. Meio do gol. O goleirão tá louco. Meio do gol. Imagina se essa porra empata. Puta que pariu. Olha aí a falta, rapaz. Tá louco? Foi falta ali, rapaz. Foi falta aquilo ali. Tá louco, rapaz. Foi falta. Nem se o Corinthians tá louco, não empata não. 7 minutos de acréscimo. Nossa. No ataque, ó. Nossa, goleirão. Deixa passar, velho. Puta que pariu. Eles vão pressionar. Falta 3 minutos. O Corinthians empata o jogo, velho. Puta que pariu. Nossa. Olha lá, ó. Nossa! E quase, viu? E quase, o caralho. Quase no meio do gol ali, velho. Quase, rapaz. Nossa, quase que empata mesmo. Olha lá. Nossa. Quase. Juventude no campo de defesa, cruzamento. Guinegão, escorou de cabeça. Gustavo Henrique tá de centroavante. Yuri Alberto, ele bate no pé esquerdo. Quase. Acabou. Quase, rapaz. Perdeu. E quase que o Corinthians empata, velho. Quase. Quase. Oh, genial Carpini, hein? Genial Carpini. Quase que o Corinthians empata. Acabou. Olha o Carpini fizeram o gol, 36, 2-0. Aí o Ramalho fez 44, o Mateuzinho fez 2-2, gol de falta, 2-1. E quase que o Corinthians empatou. Puta que pariu, cara.
Aí perdeu o Corinthians, que é freguês do Juventude. Pra quem não sabe, o Corinthians já tomou 6 aí do Juventude uma vez. 6-1 do Juventude em Caxias. E o Geninho era treinador do Corinthians e pediu demissão durante o jogo. O repórter foi entrevistar o Geninho, o Corinthians acabado de tomar o selo. E aí, Geninho, como é que faz? Ah, não tem jeito, né? Depois de um jogo desse, eu vou entregar o cargo desse jeito. O jogo nem tinha acabado ainda. Lá em Caxias, o Corinthians tomou de 6-1. Perdeu ano passado lá também. Esse time do Juventude é horrível, cara. E o Corinthians perdeu, o Corinthians sem Depay, sem Carrilho, tudo machucado. E perdeu, o Corinthians vai focar na Copa do Brasil, tem que focar, mas não pode deixar o Brasileirão inteiro de lado, né? Vai ter que ganhar os jogos dentro de casa, o Corinthians, e focar na Copa do Brasil. Tá aí, então, você viu aí, né? O Corinthians perdeu pro Juventude em Caxias do Sul. 2-1, vou falar pra você, cara. O Corinthians vai ter foco total na Copa do Brasil e eu acho que ele tá certo. Tem que focar mesmo na Copa do Brasil, mas não pode deixar totalmente de lado o Brasileirão. O Corinthians vai ter que ganhar os jogos dentro de casa, mano. E é o que o Dorival vai fazer. O Dorival vai fazer igualzinho ele fez com o São Paulo em 2023. Se inscreve aí, ativa o sininho, taca o dedão no like, deixa seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Taca o dedão no like aí, beleza? Vou falar rapidinho dessa derrota do Corinthians. O Corinthians perdeu pro Juventude em Caxias do Sul desde 2022. O Corinthians não ganha lá. Como eu tinha falado aí no reativo. O Corinthians já perdeu um jogo lá de 6-1. Não lembro se foi 2003, 2004. 6-1. O Geninho era treinador do Corinthians. E na hora que o Corinthians faz o 6º gol, naquela época o repórter poderia perguntar pro treinador na beira do campo ali, o jogo rolando. Aí o repórter, acho que da Bandeirantes, foi perguntar, o da Globo mesmo, foi perguntar pro Geninho: e aí, Geninho, e esse 6º gol? Ah, deu nada certo, né? Deu tudo errado e depois do jogo desse aí eu vou entregar meu cargo. Falou, tem que entregar o cargo. Aí ele saiu, nem foi mais treinador do Corinthians. Durante o jogo ali, cara. O Corinthians perdeu de 6-1 pro Juventude. No ano passado mesmo, o Corinthians passou no sufoco da Copa do Brasil pelo Juventude. Mas, tá, beleza. Aí o Corinthians hoje no primeiro tempo foi mal. O Corinthians ficou melhor depois que o Romero foi expulso. Quase empatou, né, velho? Quase que empatou ainda. Teve 2 chances pra empatar. Uma com o Yuri Alberto no final, com outro menino lá. Fez 2-1, tava 2-1 e quase que empatou. O negócio é o seguinte, o Corinthians tem que focar na Copa do Brasil? Tem. Acho que o Corinthians tem que pôr foco total na Copa do Brasil, que é uma chance real de título. O Corinthians tira o Palmeiras e ele ganha muita moral. Mas você vê o Corinthians jogando contra o Palmeiras, você vê o Corinthians hoje jogando contra o Juventude, cara, totalmente diferente. Tá certo que não tinha o Depay, Carrillo, isso vai piorar o Corinthians mais. Porra, mano, vê a vontade, tudo. Me parece muito com o São Paulo. O São Paulo e o Corinthians me parece muito. Parece que eles escolhem os jogos pra jogar. Não sei se todo time é assim. Eu lembro que o Mauro César falava muito isso com o Flamengo. O ano passado, o Mauro César reclamava muito isso com o Flamengo. Que o Flamengo, que os jogadores do Flamengo, o time do Flamengo, escolhia os jogos pra jogar. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil ano passado e no Brasileiro não jogava nada. Eu lembro que o Mauro César e o Corinthians tá assim. E o São Paulo, às vezes, muitas vezes é assim também. São Paulo muitas vezes escolheu os jogos para jogar, principalmente com o Zubeldia. E o Corinthians, você vê o Corinthians contra o Palmeiras, você vê ele contra o Juventude. Acho que o Dorival tem que fazer o quê? É ganhar os jogos na arena e os jogos fora de casa, o Corinthians poupar e tem um sorteio da Copa do Brasil, ver quem que vai pegar e foco total na Copa do Brasil, né, mano? Não pode deixar de lado totalmente o Campeonato Brasileiro, senão passa sufoco. O Corinthians tem 22 pontos, né? Então tem 22 pontos, depois acontece igual aconteceu com o São Paulo. O São Paulo tomou 5 do Palmeiras, 5-0 do Palmeiras, 2023. O São Paulo chega, eu lembro que o São Paulo 2023 chega nas últimas rodadas, precisando ganhar jogo. E nós com o ano praticamente terminado, sossegado, no final, nós São Paulo ficou um pouco preocupado que o São Paulo teve que ganhar jogo, ele teve que ganhar do Bahia fora de casa. Foi ganhar do Bahia na última rodada, na penúltima rodada, ou antepenúltima rodada do campeonato fora de casa. Aí depois ganhou uns jogos lá, daí escapou, mas tá louco. Porque não ganhava de ninguém depois que ganhou a Copa do Brasil, cara. E antes, com a Copa do Brasil rolando, o São Paulo só ganhava no Morumbi, que o Dorival poupava o time, né? Pra focar na Copa do Brasil. E eu acho que é isso, praticamente certeza que é isso que ele vai fazer com o Corinthians. Ele vai poupar os principais jogadores do Corinthians para jogar a Copa do Brasil. Nas 2 próximas semanas é Libertadores.
Essa semana e a próxima, os jogos de volta da Libertadores. Aí eu acho que na outra é os jogos da Copa do Brasil. Então o Corinthians tem 2 semanas aí pra focar no Campeonato Brasileiro, ganhar aí essas 2 próximas rodadas de Brasileirão, né? Pra ele focar na Copa do Brasil. E não pode... esse time de Juventude é ruim demais, ó. Juventude vai cair e o Corinthians não somou 3 pontos, tá certo? Mas acho que o foco total do Corinthians tem que ser mesmo a Copa do Brasil, porque o Corinthians tem chance de ser campeão na Copa do Brasil. É um dos times candidatos ao título, principalmente depois de ter tirado um favorito, que é o Palmeiras. Teve o Carrillo, o Depay, que se brincar não deve nem jogar as quartas finais. Mas não pode esquecer o Brasileirão não, porque senão depois... Aí é eliminado da Copa do Brasil, irmão. É eliminado da Copa do Brasil, passa o maior sufoco no Campeonato Brasileiro. Sorte pro São Paulo é que São Paulo perde a Copa do Brasil em 2023, cara. Ele ia enfiar numa crise. Eu lembro que a gente falava, nós São Paulo falava, mano, se o São Paulo perder a Copa do Brasil pro Flamengo, nós tá fudido. Que vai enfiar numa crise, aí não vai conseguir ganhar jogo no Brasileiro, nós tá fudido. Eu lembro que nós falava isso. A sorte que nós ganhamos. Porque daí você ganhando campeão, você ganha moral pra continuar o ano, né? Pra terminar o... Porque quando você perde a final de Copa, você arruma uma crise, o time desmotiva tudo, você não consegue ganhar os próximos jogos. E é isso que o Corinthians tem que ficar esperto, porque senão... Então vai ganhando os jogos dentro de casa aí, pra poupar os jogos que o Corinthians tem fora de casa aí, tá certo? E focar na Copa do Brasil. Falou!